amantes do crochê, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer essa linda almofada feita em crochê com o Euro-Roma Ecotrama. Olha que linda que ela fica, nossa almofada maçã do amor, com as cores bege, vermelho e cru. Fica super legal para você usar para decorar a sua casa. Caso você queira algo mais colorido, você pode aproveitar as suas sobras de cores para fazer uma peça também bem colorida. Pode utilizar as cores de sua preferência, que vai ficar bem legal. Confira a seguir o material que você vai precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje e não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Vamos para a aula? O material que nós vamos precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje são 3 novelos de Euro-Roma Ecotrama, que eu vou utilizar na cor bege, vermelho e cru, para fazer a combinação da nossa almofada maçã do amor. Então, aqui eu já tenho uma parte da nossa almofada, que ela é composta por 2 partes iguais, e depois nós unimos ela. A agulha que eu vou utilizar é a número 2,5. Caso você queira utilizar a número 3, como pede no rótulo, também pode. Eu vou utilizar a 2,5, porque o meu ponto ele é um pouco mais frouxo, então vou utilizar uma agulha, um número um pouco menor, para conseguir um efeito bem legal nos nossos pontos. Então, aqui eu já confeccionei uma parte, eu vou te ensinar como fazer a outra, a gente vai fazer a segunda parte no vídeo, e aí nós vamos dar sequência, após terminar as 2 partes, na montagem e o enchimento. Então, para o enchimento, essa nossa medida aqui, ela tem 40 centímetros. Eu comprei o refil 45 por 45. Por quê? Aqui eu comprei 45 por 45 e aqui eu fiz 40. Para quando a gente montar nossa almofada, ela fique bem fofinha, bem cheinha. Caso você queira utilizar o de 40 por 40, também não tem problema nenhum. Para começar a tecer a nossa peça, nós vamos precisar, para que ela fique com 40 centímetros, nós vamos precisar de um cordão com 88 correntes. Eu já fiz aqui as minhas 88 correntes para adiantar. Então, nós vamos começar a tecer os pontos para dar o efeito ali da nossa peça. Tecido as 88 correntes, se você quiser fazer maior, pode fazer maior também. Mas aqui a nossa almofada, ela vai ficar com 40 centímetros, para que ela caiba perfeitamente no enchimento, né, no refil de 45 por 45. Então, feitas as minhas 88 correntes, eu vou voltar na segunda corrente, a que está na agulha não conta, a primeira, na segunda, e vou fazer um ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo, e na próxima, outro ponto baixo, totalizando assim 3 pontos baixos. Fiz os 3 pontos baixos, vou fazer 5 correntes. Vou pular 3 correntes de base. 1, 2, 3. Vou lá na quarta e faço um ponto baixo. Nas 2 próximas correntes, eu farei um ponto baixo em cada. Ficando desta forma aqui. Faço novamente 5 correntes. Pulo 1, 2, 3 pontos de base e faço mais 3 pontos baixos, sendo um ponto baixo em cada ponto. Faço novamente 5 correntes. Uma, 2, 3, 4, 5. Pulo 3 correntes de base, vou no quarto, faço um ponto baixo. No quinto, na quinta ali, no próximo, outro ponto baixo. E na próxima, outro ponto baixo.
Nós vamos trabalhando dessa forma até chegar ali ao final da nossa carreira. Aqui não tem segredo, é sempre pulando 3 pontos de base e fazendo 3 pontos baixos, no quarto, no quinto e na sexta correntinha, contando aqui, ó. Pulamos 3, 4, 5, 6. Aí, zeramos a contagem, fazemos 5 correntes novamente. Pulamos 1, 2, 3, faço mais 3 pontos baixos, um em cada corrente. E desta forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da carreira. Quando eu chegar ao final da carreira, eu preciso terminar com 3 pontos baixos também. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Então, sobraram 6 correntes, vou pular 3 e vou finalizar os últimos 3 pontos baixos. Está pronta aqui a nossa carreira. A gente vai precisar de um total de 15 bloquinhos assim. As nossas 88 correntes, ela dá 15 bloquinhos assim, com os bloquinhos de pontos baixos. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faço uma corrente, agora vamos trabalhar a nossa segunda carreira. Uma corrente para virar, viro ali a minha peça e trabalho aqui, no meu primeiro ponto, um ponto baixo e um ponto baixo no seguinte. Logo à minha frente eu tenho 3 pontos baixos da carreira anterior, eu vou fazer apenas 2. Feito isso, eu vou pular esse ponto que está aqui à minha frente, vou direto lá para a alça de 5 correntes e vou fazer 5 pontos baixos. Feito os 5 pontos baixos, logo à minha frente eu tenho os 3 pontos baixos, vou pular o primeiro, vou lá no do meio, no segundo, e faço um ponto baixo, ficando assim. Vou aqui para minha próxima alça, pulo esse ponto e vou trabalhar fazendo 5 pontos baixos novamente. Feito isso, logo à minha frente eu tenho os 3 pontos baixos, vou no ponto baixo do meio, prendo com ponto baixo. Vou para o próximo ponto, para a minha próxima alça, faço 5 pontos baixos. Feitos 5 pontos baixos, vou lá no meu ponto baixo do meio, prendo com ponto baixo. E desta forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da carreira. Se você observar, quando nós tecemos ali a primeira carreira, observe como parece que vai dar errado ali a nossa peça, porque ela fica toda torta. Mas na nossa segunda carreira, a gente conserta e ela fica retinha. Então, eu vou trabalhar essa peça, essa carreira, até chegar lá no final. Quando eu chegar no final, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira, observe como a nossa carreira ficou bem certinha. Então, aqui no final, fiz os meus últimos 5 pontos baixos. Como nós iniciamos lá com 2 pontos baixos, então, vou pular o primeiro e faço 2 pontos baixos aqui nos últimos 2 pontos baixos. Um, e no seguinte, mais um. Finalizou 2 pontos baixos, como nós iniciamos aqui nessa parte. Feito isso, vamos passar agora para a terceira carreira. Então, fazemos aqui, vamos trabalhar uma corrente, vamos virar a nossa peça. E agora aqui, vamos fazer mais 4 correntes, totalizando 5. Então, fiz uma corrente, virei e fiz mais 4 correntes. Se você preferir, pode fazer as 5 e virar, não tem problema nenhum.
Então, aqui, logo à minha frente, eu tenho os 2 pontos baixos e mais os 5 pontos baixos aqui. Eu vou lá identificar o meu bloquinho de 5 pontos baixos aqui da minha alça, vou pular o primeiro e vou lá no segundo, trabalhar um ponto baixo nele. Vou no próximo, outro ponto baixo, e vou no próximo, outro ponto baixo. Então, desses 5 pontos baixos que eu tinha aqui nessa alcinha, eu pulei o primeiro e pulei o último, ficando assim. Feito isso, eu vou seguir como eu estava fazendo lá na minha primeira carreira. Trabalho as 5 correntes e aqui eu vou pular novamente o primeiro, vou fazer 3 pontos baixos, sendo um em cada, então sempre o primeiro e o último ponto vai sobrar. 1, 2 e 3. Novamente, 5 correntes. Logo à minha frente, os 5 pontos baixos da alcinha, pulo o primeiro e faço mais 3 pontos baixos, sendo um ponto baixo em cada. Sempre o primeiro e o último ponto do bloquinho, eles sobram. 5 correntes novamente. E repito ali, então, nós vamos fazer essa carreira dessa forma, fazendo as 5 correntes e os 3 pontos baixos, é repetição da nossa primeira carreira. Então, vamos fazer essa carreira dessa forma até chegar ao final. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então sempre que você estiver fazendo essa carreira de correntes, você vai observar que a sua peça vai fazer isso aqui. Quando nós fazemos a carreira de ponto baixo, ela conserta e fica certinha. Então, como aqui nós começamos com 5 correntes, nós precisamos terminar como nós começamos. Então, fiz os meus últimos 3 pontos baixos, eu vou fazer 2 correntes e vou lá no último ponto e fazer um ponto alto para finalizar igual a gente trabalhou. Ou seja, 2 correntes mais um ponto alto, que um ponto alto equivale a 3 correntes. Assim, nós fechamos como nós iniciamos aqui. Uma corrente, viro a minha peça. Logo aqui à minha frente, eu tenho o meu ponto alto que eu acabei de fazer. Então, eu vou introduzir a agulha nele e fazer um ponto baixo. Faço 2 pontos baixos aqui nessa minha alça de 2 correntes. Vou pular um ponto dos 3 que eu tenho aqui e vou lá no ponto do meio. Desta forma. Feito isso, eu vou trabalhar aqui, vou direto para minha alça de 5 correntes e vou trabalhar os 5 pontos baixos. Uma dica bem legal quando você estiver trabalhando, tome cuidado para não deixar essa laçada aqui mais larga, para o seu ponto não ficar grande, esse ponto do início aqui. Então, sempre ajusta ela para você não deixar o seu ponto tão grande, esse primeiro ponto. E aí, você pode trabalhar os 5 pontos baixos ali na alça. Logo à frente, tem 3 pontos baixos, pulo o primeiro, vai no do meio, ponto baixo. Olha como já conserta. Então, toda essa carreira que parece estar errada por ter correntes demais, na verdade não tem correntes demais, ela só parece, você conserta a carreira fazendo essa de pontos baixos aqui, quando a gente vem cobrindo as 5 correntes da carreira anterior. Olha que legal que vai ficando. E aí, vou pular um ponto dos 3 que eu tenho aqui à frente, dos 3 pontos baixos, vou no do meio, prendo com ponto baixo. E assim, eu vou trabalhando até chegar ao final da minha carreira. Essa carreira aqui não tem segredo, ela é igual à nossa segunda carreira. Então, a gente vai trabalhando assim até chegar ao final. Vou trabalhar a minha aqui, até chegar aqui nesse final, e volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da minha carreira, observe como que parecia que estava errada nessa carreira, que parecia que tinha pontos demais.
Veja como conserta quando fazemos as carreiras de pontos baixos. Então, para finalizar a carreira, a gente vai finalizar como nós iniciamos, com 3 pontos baixos. Então, nessa minha alça de 5 correntes, eu faço 2 pontos baixos. E aqui em cima da minha terceira corrente, eu faço um ponto baixo. Ficando assim a nossa lateral. Assim como nós temos aqui no nosso início. Feito isso, agora eu vou repetir, vou trabalhar agora as minhas carreiras seguintes. Então, eu vou repetir, no caso, a minha segunda carreira, onde eu faço os 2 pontos baixos e a alça de 5 correntes. Uma corrente para virar, viro, um ponto baixo aqui no meu primeiro ponto, outro ponto baixo no próximo ponto. Então, eu tenho 2 pontos baixos aqui. Agora, eu vou trabalhar a minha alça de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular todos esses pontos que eu tenho aqui e vou identificar os meus 5 pontos baixos aqui na minha alça. Feito isso, pulo o primeiro e vou fazer 3 pontos baixos nos pontos do meio. 1, 2, 3. Trabalho 5 correntes novamente. Identifico onde estão os meus 5 pontos baixos, pulo o primeiro e vou fazer 3 pontos baixos novamente. 1, 2 e 3. 5 correntes. E mais 3 pontos baixos. Então, essa carreira aqui não tem segredo, você vai trabalhando desta forma até chegar ao final da sua carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, então vamos finalizar, fazer as últimas 5 correntes e finalizar com 2 pontos baixos, como nós começamos lá a nossa carreira. Faço uma corrente, viro a minha peça, vou trabalhar um ponto baixo já aqui no primeiro. Feito isso, vou pular o ponto que eu tenho aqui à minha frente, vou direto para minha alça de 5 correntes e vou trabalhar os 5 pontos baixos. Feitos 5 pontos baixos, logo à minha frente eu tenho os 3 pontos baixos, pulo o primeiro, vou no próximo. Laço meu fio, laço meu fio não, vou direto ali na alça de 5 correntes e termino aqui os meus 5 pontos baixos. E desta forma, eu vou trabalhando por toda a minha peça até completar aqui 4 espacinhos. Então, eu termino essa carreira e vou fazer mais 2 carreiras, que é para finalizar, e aí a gente vai fazer a nossa troca de cores. Então, eu vou terminar essa carreira aqui, quando eu chegar lá no final, eu volto para mostrar como iniciar. Aqui eu já tenho 3 espacinhos, contando daqui de baixo, vou precisar de 4. Vou terminar essa carreira e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, fiz os meus últimos 5 pontos baixos, vou finalizar como eu comecei, com apenas um ponto baixo. Agora, eu vou repetir essa terceira carreira que a gente trabalha com 5 correntes para iniciar. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, viro a minha peça, identifico onde estão os meus pontos baixos ali, os 5 pontos baixos, pulo o primeiro e vou trabalhar aqui 3 pontos baixos. 5 correntes novamente. Então, esse ponto não tem segredo, ele é composto por apenas essas 2 carreiras, as de corrente e as que você vem preenchendo com 5 pontos baixos. Então, é só você ir trabalhando. Então, aqui nós já teremos o nosso 4º espacinho, 1, 2, 3, 4, mas nós precisamos ainda, depois dessa carreira, fazer mais uma
para finalizar ali com pontos baixos e assim fazermos a nossa troca de cores. Vou continuar essa carreira aqui até o final e volto para mostrar. Voltei aqui, então, para finalizar, nós vamos finalizar como nós começamos. Nós começamos com a alça de 5 correntes. Para finalizar, nós faremos 2 correntes e um ponto alto que faz a vez de 3 correntes também, e vice-versa. Feito isso, vamos para a última carreira, preenchendo antes da troca de cor. Faço uma corrente, viro a peça e repito essa minha carreira que eu tenho aqui, fazendo os 3 pontos baixos iniciais e um ponto baixo no meio dos 3 pontos baixos que eu tenho aqui. Ficando assim o nosso início e a nossa lateral bem certinha. Após isso, pulo direto ali para a alça de 5 correntes e faço os 5 pontos baixos. Aqui não tem segredo, você já fez esse trabalho por todas as carreiras anteriores, então é só você ir preenchendo com pontos baixos ali e prendendo no ponto baixo do meio para dar esse efeito da nossa peça. Então, eu vou finalizar essa carreira e volto para mostrar como fazer a nossa troca de cores. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então vou finalizar como eu comecei, com 3 pontos baixos. 2 pontos baixos na alça e um ponto baixo em cima da terceira corrente. Finalizei a minha carreira. Mas esse último ponto aqui, eu não finalizo ele, eu deixo ele pela metade. E aí, eu vou pegar a cor vermelho, vou colocar aqui entre essas 2 alcinhas, aqui na agulha, e vou puxar. Depois, nós fazemos o arremate aqui sem problema nenhum. Agora, nós vamos começar como a carreira que nós fizemos, fazendo uma corrente para virar e iniciamos com 2 pontos baixos. Feitos os 2 pontos baixos, nós faremos 5 correntes. Vou lá na minha alça, nos meus 5 pontos baixos, e faço 3 pontos baixos nos pontos baixos do meio, sobrando sempre o primeiro e sempre o último. E aí, você dá continuidade assim. O importante é que você comece a carreira aqui onde você terminou, para que os pontos baixos, o lado certo da nossa almofada, fique desta forma aqui, que é quando os pontos baixos estão para o nosso lado direito. E aí, a gente vai trabalhando dessa forma, por mais, aqui no caso, a cada espacinho desse eu tenho 2 carreiras, então são 2, 4, 6, 8 carreiras, para ter 4 espacinhos como esse que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai trabalhando dessa forma. A partir de agora, não tem segredo nessa peça, porque a gente vai trabalhar apenas repetições das carreiras que nós já fizemos. Aqui, eu vou te mostrar como nós devemos fazer a composição das nossas cores. Então, aqui está a minha primeira carreira que eu fiz, que no caso é essa que eu estou fazendo aqui, que sobram essas alcinhas que nós vamos trabalhar depois nelas. E aí, como eu fiz aqui? Trabalhei as 8 carreiras até obter 4 espacinhos, depois as 4 no vermelho, depois mais 4 no cru. Quando eu digo 4, são 8 carreiras, porque a cada espacinho desse é composto por 2 carreiras. E aí, eu fiz mais uma cor de bege, vermelho, cru e finalizei com bege. Então, você vai finalizar a sua carreira fazendo ali com o bege. Então, nós começamos com o bege, fizemos uma de vermelho, uma de cru, o bege novamente, vermelho, cru e bege. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos, 7 motivos nós temos.
a nossa almofada aqui de comprimento, ela fica também com 40 centímetros, 40 centímetros e meio, e de largura, ela fica também com essa medida. Caso você vá utilizar uma agulha número 3, pode ser que fique um pouquinho maior, mas não tem problema nenhum. Aqui, eu vou continuar essa minha peça, dessa maneira que eu expliquei para vocês, até que eu chegue em outra parte como essa. Então, você vai fazendo a sua aí. Quando eu finalizar essa carreira, eu volto para mostrar como a gente vai unir e finalizar a nossa almofada. Voltei aqui, estou com as minhas duas partes já prontas, duas partes idênticas, a mesma quantidade de carreiras em todas. E aqui foi onde eu finalizei e já arrematei, porque não tem segredo na hora de você fazer a sua peça. Na hora de fazer o arremate ali, então, terminei com essa carreira. Logo lá no início, a gente tem as correntinhas iniciais, em que eu trabalhei para começar lá a nossa peça. Então, feito isso, você vai pegar a sua cor bege, vai fazer uma laçadinha inicial, como se fosse fazer uma corrente, e aí você vai pegar ali do lado direito, logo aqui você tem os seus 3 pontos baixos que você começou, então você vai trabalhar 3 pontos baixos, perdão, você vai trabalhar 2 pontos baixos aqui, sendo um ponto baixo aqui no começo, no primeiro ponto, outro ponto baixo no segundo ponto, ok? 2 pontos baixos a gente fez. Feito isso, você vai ali para sua alça de 3 correntes e vai trabalhar os 5 pontos baixos, igual você estava trabalhando anteriormente. É só para completar a nossa volta, a nossa peça inteira, para que fique igual. Feito isso, tem os 3 pontos baixos, faz um ponto baixo no ponto baixo do meio, ou mais 5 pontos baixos aqui na sua próxima alça de 3 correntes. Ponto baixo no ponto baixo do meio, mais 5 pontos baixos. Então, aqui nós estamos apenas repetindo o que a gente já fez nas outras carreiras. Ponto baixo no ponto baixo do meio, e assim a gente vai trabalhando só para igualar a nossa peça até chegar aqui ao final da carreira. Quando a gente chegar aqui ao final da carreira, a gente não vai cortar o fio, nós vamos unir as nossas duas partes e em seguida já unir com o enchimento. A nossa almofada ela não terá costura e nem zíper, então nós vamos trabalhar fechando todos os 4 cantos e no último canto a gente já fecha com o enchimento dentro, com o refil de almofada. Vou terminar essa carreira até chegar ao final e volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da nossa carreira, então vou terminar com 2 pontos baixos, como nós começamos. Ficou assim a nossa peça. A partir de agora, a gente vai pegar a nossa outra parte, você vai repetir a mesma coisa que você fez na sua outra parte da almofada, e aí, pra gente trabalhar, unir as duas partes que nós temos, nós vamos fazer da seguinte forma: vamos virar uma do avesso, desta forma, e a outra do lado direito, para que as duas fiquem do lado certo quando nós estivermos fazendo ali o nosso fechamento. Nós vamos fechar com pontos baixos e picô. Vamos pegar aqui as nossas duas partes. Esse fio que eu ainda estou trabalhando, não vou cortar, eu vou continuar com ele. E pego aqui as minhas duas partes. Já pego aqui esse início e já prendo com um ponto baixíssimo, cantinho com cantinho, para ficar bem certinho a nossa peça. Feito isso, eu vou introduzir a agulha já no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, lembrando que eu estou pegando as duas partes aqui, porque agora nós já começamos a fazer o fechamento da nossa almofada.
ponto baixo. O importante é quando você estiver trabalhando, você deixe, por exemplo, as cores bem certinhas ali na nossa peça. Aqui, eu vou posicionar a minha peça. Importante também, se você observar, aqui eu estava unindo o bege com bege, mas o vermelho não ia ficar com vermelho. Então, eu tenho que posicionar ali, tomar bastante cuidado para posicionar também que fique vermelho com vermelho, cru com cru, desta forma aqui. Agora, ela vai ficar certinha, porque fica vermelho com vermelho, cru com cru e bege com bege. Então, voltamos ali e repetimos o nosso pontinho inicial, o nosso ponto baixíssimo, que é só para prender as duas partes. E aí, quando você estiver trabalhando, observe para que você termine a carreira no cru, perdão, no bege, com a finalização do bege. Vamos fazer o ponto baixo. Vamos fazer o ponto baixo no próximo, lembrando aqui que eu estou pegando as duas alças. E aí, vamos subir as 3 correntes para formar um ponto picô. Formado o ponto picô, eu pego novamente ali na minha próxima alça as duas partes da parte da frente e a parte de trás da almofada, e faço apenas um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, trago meu fio, faço o ponto baixo, e aí eu já subo as 3 correntes para formar outro ponto picô. Fiz o ponto picô, vou no próximo ponto, faço apenas ponto baixo. Então, aqui nós vamos fazer os pontos baixos alternados, um com picô e um sem. Então, este próximo aqui, eu já subo as 3 correntes para formar o meu ponto picô. Finalizo com um ponto baixo aqui, ficando assim. Ele vai dar, em média, 3 picôs por cada bloquinho que a gente tem aqui. Digo 3 picôs porque são separados por pontos baixos sozinhos. Aí, nós vamos dar continuidade, lembrando sempre que a gente vai pegar as duas partes da nossa capa. E aí, você sobe as 3 correntes e vai trabalhar o seu ponto picô, vai fechar com ponto baixo, vai fazer outro ponto baixo, para daí subir as 3 correntes para formar o seu ponto picô. Prende novamente, sempre pegando as duas alças, e desta forma, você vai trabalhando o fechamento da sua almofada até chegar nessa lateral aqui, tomando sempre cuidado para fechar cru com cru, bege com bege, vermelho com vermelho, para que fique bem certinho a nossa peça. Então, eu vou trabalhar isso aqui até chegar nesse canto, e aqui onde eu tenho a nossa base, que foi onde nós começamos, e do outro lado onde nós terminamos, eu volto para mostrar como fazer o fechamento dessa parte aqui. Cheguei aqui, terminei essa minha lateral. Então, agora, aqui, já cheguei no cantinho e fiz mais um ponto picô. Agora, nós vamos tecer esta parte aqui, em que nós temos o nosso término aqui da nossa peça. Vou puxar o fio aqui, para que ele não fique enrolado. Pra gente trabalhar nessa parte aqui, nós não vamos ir em todos os pontos. Então, nós vamos pular em média um ponto, pegamos aqui as 2 alcinhas aqui e as 2 alcinhas do ponto lá. Faço o ponto baixo. Pulamos aqui em média um ponto, vamos no próximo, fazemos ponto baixo e já subimos as 3 correntes para formar o nosso ponto picô.
aqui novamente. Nós vamos, importante sempre você deixar alinhado a sua alcinha e os seus 3 pontos baixos para que fique certinho na hora da gente fechar nossa peça. Fiz aqui, então vou pular um ponto, vou pegar as 2 alças desta carreira e as 2 alças dessa. Trago meu fio, ponto baixo. Vou pular aqui um ponto, vou no próximo, ponto baixo, e já subo as 3 correntes para formar o meu ponto picô. Posso pular 2 pontos se eu quiser, também não tem problema. Olha. Faço o ponto baixo, faço o ponto baixo novamente, e aí faço as 3 correntes para fazer o meu ponto picô. Sempre alinhando aqui os pontos com pontos para ficar bem certinho a nossa peça, prendemos com ponto baixo. Então, nada mais é do que igual você fez nessa parte aqui, a diferença é que agora você vai trabalhar pegando essas 2 alcinhas e essas 2 aqui para ficar bem firme o fechamento ali da nossa almofada. E assim você vai trabalhando até chegar ao final desta parte. Quando você chegar nesta parte aqui, você vai trabalhar essa lateral também, igual a gente trabalhou aqui. E aí, quando eu estiver aqui nessa última parte, eu volto para te mostrar como introduzir o enchimento, ó, o refil da nossa almofada e finalizar ali a nossa peça. Então, eu vou trabalhando aqui e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, então fiz as minhas 3 partes aqui e sobrou aqui a minha última parte para eu colocar o enchimento e finalizar. Então, aqui ficou bem certinho toda a nossa lateral e a nossa outra parte. E aí, você vai colocar o enchimento para que a gente consiga fazer o fechamento depois. Caso você queira colocar uma capa nesse enchimento antes de colocar no crochê, não tem problema, você pode colocar também, mas desde que contraste aqui com a nossa peça. Aqui, como eu disse lá no início do vídeo, por isso que eu peguei um enchimento de 45 por 45 e a nossa capa vai ficar 40 por 40 para que ela fique bem cheinha. Então, aqui colocado já o enchimento, a gente vai precisar juntar essas partes aqui, assim como nós fizemos aqui, ok? Então, essa parte aqui não tem segredo, você vai juntar como você fez nessa parte aqui, que era o nosso término lá, e aqui o nosso início da nossa peça. Então, aqui vou trazer bem próximo para você ver, pegando novamente as 2 alças daqui. E 2 alças de lá. Vamos trazer, fazer ponto baixo. Vamos pular um ponto, vamos no próximo, pegar mais 2 alças aqui, 2 aqui, trazer, fazer o ponto baixo, subir as 3 correntes e formar o nosso ponto picô. Aqui nós trabalhamos igual na outra parte, um ponto com picô e um ponto sem, sempre fazendo pontos baixos. Essa lateral aqui, ela é igual a que nós fizemos lá na outra parte. Então, talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade pelo enchimento estar aqui dentro, né? E aí, talvez você sinta um pouco mais de dificuldade. Mas é bem simples de ser feito. E aí, você vai trabalhando para fazer o fechamento da sua peça, como foi feito aqui. Então, eu vou continuar a minha. Quando eu chegar aqui no final, quando eu terminar o fechamento, eu volto para mostrar. Lembrando que aqui, procure sempre deixar os pontos alinhados.
os 3 pontos baixos aqui com os 3 daqui, alcinha com alcinha, e assim a gente tem um acabamento perfeito na nossa peça. Vou continuar a minha aqui e já volto para mostrar. Finalizei aqui a minha carreira, então, fechei aqui, fiz todas as minhas laterais iguais, e olha que linda que ela fica com esse detalhe do efeito em picô, e aquela dica que eu dei no início, a gente fazer a almofada 40 por 40, com um enchimento 45 por 45. Ela fica bem cheia e bem legal. Aqui eu tenho uma dica, como a nossa almofada, ela não é feita com zíper, então o que que eu faço? Faço o último ponto, puxo esse fio e alongo aqui, ó. Eu vou deixar aproximadamente uns 50 centímetros mais ou menos de fio, porque como ela não tem zíper e quando você precisar tirar o enchimento para lavar, você vai ter esse fio de sobra em que você pode desmanchar esta parte aqui, ou apenas um pedacinho aqui, como nós temos, e tirar para lavar, e aí você refaz uma parte aqui da nossa peça. Essa é uma opção. Caso você queira colocar zíper, é uma opção mais fácil ainda. Mas hoje eu trouxe essa proposta, e esse fio que está aqui, como tá bem preso ele aqui, eu vou fazer da seguinte forma: eu vou enrolar ele aqui, desta forma, assim, e aí aqui eu vou dar mais uma voltinha. E aí, se você quiser, você pode dar um nozinho nele e esconder ele aqui pra dentro, porque vai ficar praticamente invisível ali e facilita muito você na hora de você finalizar a sua peça, quando você precisar tirar para lavar. Este fio que está aqui, então, a gente joga ele lá pra dentro. Mas antes de você jogar esse fio lá pra dentro, você vai ter que fazer da seguinte forma: introduz a sua agulha aqui, pega esse fio bem próximo aqui, onde você finalizou, e puxa ele todo lá pra dentro. Ele vai sair aqui fora, e aí é onde você vai fazer aquele nozinho para esconder essa parte de fio, porque depois pode ser que você não ache o mesmo lote ou alguma coisa assim para finalizar. Aqui eu jogo ele aqui para dentro, desta forma. Ele vai ficar bem escondidinho ali no cantinho da nossa almofada. Lembre-se de jogar eles todos ali para dentro, para que não apareça. E aqui ele fica desta forma aqui, ó. Coloca ele bem ali no cantinho e ele não aparece aqui na nossa peça. Se precisar de ajuda, pegue uma agulha de crochê, o cabo dela, e faça isso. E aqui você puxa o enchimento todo para esse canto aqui. Essa é uma opção. Caso você queira já cortar o fio, também pode, não tem problema nenhum. E caso você vá fazer com zíper, também você não precisa dessa parte aqui. Essa foi a nossa videoaula de hoje, a nossa almofada Maçã do Amor. Eu espero que você tenha gostado, não deixe de curtir e compartilhar. Um super beijo e até a próxima!